Com um patrimônio de 109 bilhões de dólares, Warren Buffett é hoje o sexto homem mais rico do mundo segundo a lista da Forbes. E o mais impressionante é que ele é a única pessoa do mundo que conseguiu acumular todo esse patrimônio apenas com investimentos, tornando-se assim um dos maiores investidores de todos os tempos e ficando mundialmente conhecido como Oráculo de Omaha. Só que até mesmo um fenômeno como Warren Buffett teve que se basear nos ensinamentos daqueles que o antecederam. E a minha intenção aqui é te mostrar todo o processo por trás da construção da sua filosofia, para que assim possamos extrair os principais ensinamentos e possamos formar a nossa própria filosofia de investimentos. Diferente do que muitos pensam, investir é extremamente simples e acessível para qualquer um. O que se torna difícil é o processo para formar a nossa própria filosofia de investimentos. Até o Buffett passou por essa dificuldade. Demorou até ele se encontrar e saber qual era o seu verdadeiro jeito Warren Buffett de investir. A formação da sua filosofia teve síntese em outras 3 filosofias distintas, resultantes da mente de 3 figuras poderosas: Benjamin Graham, Philip Fisher e Charlie Munger. O meu objetivo com esse vídeo é te mostrar o que realmente Buffett aprendeu com esses 3 mentores e como ele uniu todos esses aprendizados para formar o seu jeito único, o seu jeito Warren Buffett de investir. Porque eu particularmente acredito que se formos capazes de olhar para trás e nos basear em tudo que ele fez, vamos poder extrair as ideias por trás disso. E assim, vamos poder tomar as melhores decisões e conseguir os melhores retornos com base em todos esses ensinamentos. Diferente de muitos de nós, Warren Buffett teve um contato cedo com o mundo dos investimentos, muito por causa do seu pai, que era um corretor de ações, e por causa disso, ele tinha diversos livros sobre investimentos espalhados pela casa. E como o pequeno Buffett amava ler, já sendo uma criança muito diferente das outras, não demorou muito para ele ler e reler todos esses livros. Mas um livro em especial chamou muito sua atenção e o deixou fascinado. Foi o Security Analytics, do Benjamin Graham, fazendo de Graham o seu primeiro mentor e sendo a pessoa que o mais o influenciou na sua filosofia e nos seus princípios de investimentos. Tanto que um dos princípios mais pregados por Warren veio do Graham. São as 2 regras que ele salienta que todo e qualquer investidor precisa ter. A primeira regra é: nunca perca dinheiro. E a segunda: nunca se esqueça da primeira. Rule number 1, never lose money. Rule number 2, never forget rule number 1. E é muito fácil entender a razão por trás desse princípio, porque quanto mais um investidor perde na bolsa de valores, mais difícil fica para ele recuperar esse dinheiro. Uma ação que se desvalorizou em 50% precisa de 100% de rentabilidade somente para voltar para a estaca zero. E quanto mais uma ação cai, mais difícil vai ficando para recuperar esse dinheiro. Para você ter ideia, uma queda de 90% precisa de 900% de rentabilidade para se recuperar. Por isso ele consolidou essas 2 regras em uma única filosofia de investimentos, que evitava dele perder dinheiro, ao mesmo tempo em que aumentava a probabilidade dele ganhar. Mas o que é que o Graham fazia exatamente? Ele buscava comprar ações com baixo índice preço-lucro. Simplificando, ele buscava investir em empresas nas quais a ação estava sendo negociada a um valor abaixo do que ela realmente valia, empresas que estavam descontadas. Ele acreditava que o mercado frequentemente atribuía preços errados às ações, em geral, por causa do medo e da cobiça. Então, quando o mercado está muito otimista, a ganância faz os preços das ações subirem, muito além do seu valor intrínseco, gerando um mercado inflacionado. Já em outros momentos, o medo arrasta os preços das ações para baixo, gerando um mercado subvalorizado. Então, para Graham, o investidor poderia se beneficiar das forças de correção do mercado. Ele costumava dizer: muitos que agora estão caídos se reerguerão, e aqueles que estão honrados uma hora cairão. Então, para ele, cedo ou tarde o mercado vai se ajustar, havendo uma correção e fazendo os preços dos ativos refletirem exatamente o seu valor intrínseco. E foi assim que Warren Buffett investiu por muito tempo, seguindo os mesmos princípios e estratégias do seu mentor. Ele só investia em empresas que estavam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco. Warren Buffett costumava chamar essa abordagem de bituca de charuto, porque as empresas que ele investiam não eram necessariamente boas. Mas como elas estavam descontadas, o que significa que o valor da ação era menor do que a soma de todos os ativos da empresa, a probabilidade dele perder dinheiro nessas ações eram baixíssimas, enquanto as chances dele ganhar dinheiro no curto prazo eram relativamente altas. Porque se a ação estava sendo negociada a R$10, mas a soma de todos os ativos da empresa dava um valor de 20, havia um prêmio ali, havia uma margem de ganho
que o mercado ainda não estava precificando. E para Warren, eventualmente isso iria acontecer, o que fez com que ele seguisse essa estratégia por muito tempo, se tornando um dos maiores defensores dessa abordagem de investimento de Graham, até mesmo depois da sua morte, em 1976. Até hoje, Buffett considera Graham a pessoa que, além do seu pai, mais influenciou na sua vida como investidor, o que não explica a compra de algumas ações feitas por Buffett nos anos posteriores. No ano de 1973, Buffett investiu na Washington Post Company, em 86 na Capital Cities e em 88 na Coca-Cola. Esse é um fato muito peculiar que deixou muitos investidores confusos por muito tempo, já que nenhuma dessas empresas passaria no exigente filtro de Benjamin Graham, e mesmo assim, Buffett fez investimentos significativos em todas elas. Chegou a investir mais de $1 bilhão na Coca-Cola, detendo 7% de todas as ações da companhia. Só que o que acontece é que, diferente do que muitos pensavam, isso não foi do nada. Desde 1965, Buffett já vinha percebendo que havia algumas limitações na estratégia de Benjamin Graham. Buffett argumentava que para a estratégia de Graham dar certo, alguém tinha que fazer o papel do liquidante, comprando as ações e forçando o preço delas a subir. Veja que interessante isso que ele fala no livro O Jeito Warren Buffett de Investir. Se você pagou 8 milhões por uma companhia, cujo ativo soma 10 milhões, você terá um belo lucro se o ativo for vendido no momento oportuno. No entanto, se a economia subjacente do negócio é pobre e ele leva 10 anos para ser vendido, seu lucro total provavelmente será abaixo da média. Então, basicamente, tudo se resume a tempo. Se essa liquidação do ativo demorar a acontecer, um lucro que seria ótimo acaba ficando bem abaixo da média. E sim, Buffett percebeu isso porque ele cometeu alguns erros com essa estratégia, e desde então ele começou a se distanciar dos ensinamentos de Graham. Mas isso foi bastante lento e muito difícil para ele. Buffett costumava dizer: a dificuldade reside não nas novas ideias, mas em escapar das antigas. Mais pra frente, você vai ver como essa frase vai fazer bastante sentido. Você vai saber o porquê dessa demora e vai entender o que realmente fez Buffett virar a chave. Mas diferente do que você pensa, Buffett não largou a estratégia de Graham por se tratar de uma estratégia ruim. Muito pelo contrário, você vai até ficar fascinado quando descobrir qual é o verdadeiro motivo por trás disso. Mas para você entender, primeiro você precisa conhecer Philip Fisher, uma pessoa muito importante que ainda vai cruzar a vida de Buffett e o vai fazer questionar tudo, ao ponto de mudar ou talvez só aprimorar sua filosofia de investimentos. Porque em muitos sentidos, Philip Fisher era o oposto de Benjamin Graham, muito por causa das suas experiências que foram vivenciadas em momentos diferentes. Enquanto Graham, com seus 15 anos de mercado, escrevia o Security Analytics, o Fisher estava começando a sua carreira como consultor de investimentos. Isso enquanto cursava administração na Universidade de Stanford, onde mesmo sem saber, ele teria algumas experiências que influenciar muito a sua vida, como também a de Buffett, chegando até em Charlie Munger, que vamos falar logo à frente. Fisher começou a se aprofundar no mercado financeiro logo depois de se formar, onde começou a trabalhar como analista e em pouco tempo assumiu o cargo de direção de departamento de estatísticas do banco. Em seguida, ele teve uma breve e não tão proveitosa carreira numa corretora, onde optou por largar e começar sua própria empresa de consultoria, na qual ele teve grande sucesso, muito por causa daquelas experiências que ele teve na faculdade de Stanford, onde em uma das disciplinas era exigido que ele acompanhasse o seu professor em visitas periódicas a empresas. Isso foi um divisor de águas para Fisher, porque muitas vezes ele tinha a oportunidade de ouvir grandes gerentes de empresas falando de suas operações, citando certos problemas que o seu professor ajudava a resolver. Com base nessas experiências, Fisher acabou acreditando que lucros superiores poderiam ser obtidos por meio de investimentos em companhias com potencial acima da média. Que, se você notar, já começa a destoar muito da filosofia de investimento de Graham, na qual buscava investir em empresas com baixíssimo potencial, focando apenas nos preços das ações. Enquanto para Fisher, a característica de uma empresa que o mais impressionava era a capacidade dela de aumentar suas vendas e os lucros ano a ano, a uma taxa maior do que a média do mercado. Em resumo, ele acreditava que comprar companhias com potencial de aumentar seu valor intrínseco a longo prazo era mais vantajoso do que comprar empresas medianas a preços razoáveis. Que, se você não sabe, é um dos princípios mais pregados por Buffett hoje em dia. No entanto, ele não aprendeu isso diretamente com Fisher. Foi o Charlie Munger que o trouxe esse conceito, essa nova visão em relação aos investimentos. É aí onde essas três histórias começam a se cruzar. Não é à toa que Charlie Munger também seja uma das pessoas que mais influenciou na vida de Buffett. Ele foi o responsável por convencer Buffett a enxergar as empresas por um outro ângulo. Ele mudou praticamente
todo o jeito do Warren investir. Vamos entender agora como foi o início dessa relação e como exatamente essas três histórias se cruzaram. Mas antes, eu ficaria imensamente grato se você pudesse deixar seu like aqui. Mas eu só quero que você faça isso se você realmente entender que esse é um conteúdo que está agregando valor a você. Eu não faço aquele pedido chato de like no início porque eu entendo que eu tenho que fazer por merecer esse like. Então, se for o caso... Mas vamos lá entender como essas três histórias se cruzaram. Depois de abrir sua sociedade de investimentos em 1956, Buffett foi atrás de novos sócios, de novos investidores para entrar no seu negócio. E foi em uma dessas apresentações a novos investidores que Buffett teve o seu primeiro contato com Charlie Munger, pois os vizinhos aos quais Buffett propôs essa sociedade conheciam o Charlie e, por acharem os dois muito parecidos, resolveram apresentá-los e estreitar esses laços. Foi o começo de uma grande parceria, pois o Charlie Munger tinha uma sociedade de investimentos, assim como Buffett. E como os dois tinham uma abordagem de investimento um pouco similar, eventualmente acabavam investindo nas mesmas empresas. Uma delas foi a Blue Chips Stamps, onde Charlie Munger veio a se tornar presidente do conselho, o que o levou mais à frente a integrar o conselho da Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, porque ela veio a se fundir com a Blue Chips Stamps em 1978. Foi aí onde os laços entre os dois começaram a se estreitar ainda mais, pois passaram a frequentar o mesmo ambiente de trabalho. E aos poucos, as questões relativas aos negócios se tornaram ainda mais interligadas. Porque Charlie não contribuiu só com conhecimentos financeiros de alto nível, mas também com fundamentos de direito comercial, assim como uma perspectiva intelectual muito diferente da de Buffett, onde se resumiu numa filosofia de investimentos um pouco diferente da praticada por Warren. Enquanto Buffett ainda estava inabalavelmente dedicado a Ben Graham e continuava buscando comprar ações a preços irrisórios, Charlie estava se encaminhando na direção dos princípios defendidos por Philip Fisher. Para Charlie, era muito melhor pagar um preço adequado por uma grande companhia do que um preço grande por uma companhia adequada. Esse é aquele princípio defendido por Warren até hoje, onde ele fala: é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa justa por um preço maravilhoso. E já já você vai entender o porquê disso. Se você conhece os princípios de Warren, com certeza você já ouviu falar desse. Mas se você não conhece, já se inscreve aqui no canal, que eu pretendo trazer um vídeo com todos os princípios praticados por ele. Mas apesar de hoje esse ser um dos princípios mais pregados por Warren, ele relutou muito antes de fazer o seu primeiro investimento baseado em valor e não em preço. Mas eventualmente isso veio a acontecer. Foi na aquisição de uma empresa chamada Sears, em 1972, cujo valuation era 3 vezes maior do que o seu valor contábil, o que tornava o preço muito alto conforme os preceitos de Graham. Porque segundo o próprio Buffett, aquilo que o Graham havia ensinado era muito valioso, o que se tornava muito difícil para ele abandonar essas ideias. O que dá todo sentido àquela frase que eu citei lá atrás: a dificuldade reside não nas novas ideias, mas em escapar das antigas. E se você não lembra, ele disse isso em 1965, o que dá um espaço de 7 anos, até Munger conseguiu convencer de que pagar o preço que ele considerava excessivo pela Sears, que era cerca de 30 milhões, na verdade, era um bom negócio. E o Buffett, ainda com o pé atrás, ofereceu 25 milhões. E os vendedores aceitaram. Esse foi o começo de uma mudança extraordinária no modo de pensar de Warren Buffett. Tanto que ele fala: evoluí, mas não fui de macaco a humano de maneira fácil e tranquila. E ele também reconhece que foi Charlie que o levou para esse novo caminho. Logo depois, Charlie veio a comentar: essa foi a primeira vez que pagamos pela qualidade. Charlie Munger has had a big impact on me in moving me toward looking for wonderful companies at fair prices rather than fair companies at wonderful prices. Mas obviamente não foi a única, porque como você já viu, logo depois Buffett veio a comprar muitas outras companhias baseadas em valor, como a Coca-Cola, a Washington Post Company e a Capital Cities, que a gente já havia citado lá atrás. E realmente ele fez o certo, porque 10 anos depois ele veio receber uma proposta para vender a Sears por 125 milhões, ou seja, 5 vezes o valor da compra. E adivinha, ele recusou. Um dos motivos para a parceria dos dois durar até hoje é por possuírem uma atitude inflexível em relação a princípios de bom senso nos negócios. Como gestores, ambos possuem qualidades indispensáveis para se administrar grandes negócios. Mas apesar de tudo, a gente não pode dizer que o Buffett mudou sua filosofia de investimentos, porque isso implica dizer que o Graham estava errado, o que com certeza não é verdade. O que Buffett fez
foi sintetizar essas três filosofias, a de Munger, Graham e Fisher, em apenas uma. Ele deixou de pensar de apenas de um jeito, que era o de Graham, e se abriu a novas ideias. Tanto que hoje ele ainda investe segundo os preceitos de Benjamin Graham. O que acontece é que isso hoje não é mais sua prioridade. Segundo Warren Buffett, hoje é muito difícil de encontrar essas empresas descontadas, só que ele não perde a oportunidade de comprar quando elas aparecem, que normalmente é só nos momentos de crises, como ele costuma dizer em um dos seus lemas: compre aos sons dos canhões e venda aos sons dos violinos. Porque é nos maiores momentos de medo e pessimismo que aparecem as maiores oportunidades. Mas apesar de tudo que a gente já abordou aqui, talvez ainda não tenha ficado claro o que realmente Buffett aprendeu com Graham, Fisher e Munger. Mas você vai ver como é compreensível a dedicação de Buffett a cada uma dessas pessoas. Pois Graham lhe ofereceu base intelectual para investir, lhe ensinou o conceito da margem de segurança e a dominar suas emoções, a fim de aproveitar as flutuações do mercado. Já Fisher deu a Buffett uma metodologia funcional e atualizada, que lhe permitia identificar bons investimentos a longo prazo e administrar um portfólio focado ao longo do tempo. E com Charlie Munger, Buffett aprendeu a valorizar os retornos econômicos, que decorrem de comprar e manter ótimos negócios. Conhecendo esses três seguros da vida de Buffett, se torna facilmente compreensível que ele é uma síntese desses três grandes homens. E a maior lição que podemos tirar disso para a nossa vida é não nos basear segundo os preceitos de uma única pessoa, por mais que a gente a admire. Devemos acompanhar e admirar pessoas que pensam diferentes entre si, porque só assim a gente consegue tirar o melhor de cada um para formar nossa própria filosofia e aplicar os princípios do nosso jeito. E caso esse seja o seu objetivo, eu estarei deixando o link desse livro aqui abaixo, pois esse vídeo não representa nem 10% do que é falado lá. É um livro que com certeza vai mudar o seu mindset como investidor. Mas eu quero ser bem honesto. Esse é meu link de afiliado, o que significa que se você comprar por aqui, eu vou ganhar uma pequena comissão. Mas o preço não muda para você. Eu me despeço por aqui. Meu nome é Fábio Rodrigues, muito obrigado e até o próximo vídeo.